Olá pessoal, tudo bem? O tema da aula de hoje é Participação Social das Mulheres e Entendimento dos seus Direitos perante a Sociedade. A história de Malala Yousafzai. Quando Malala esteve aqui no Brasil, ela falou sobre o empoderamento feminino. Então, empodere-se. Conquiste o respeito e a empatia, conheça seus direitos, só assim poderá exigi-lo. Dialogue sobre o feminismo, leia livros, ouça músicas, participe de reuniões que também auxiliem na compreensão de seus direitos e compartilhe para que outras mulheres possam ter acesso e conhecimento. Malala Yousafzai é uma ativista paquistanesa. A palavra ativista significa que ela trabalha ou defende uma causa. Foi a pessoa mais nova a receber um prêmio muito importante, o Prêmio Nobel. Nasceu em 12 de julho de 1997. Se formou em filosofia, política, economia e recebeu o Prêmio Nobel, como já falei, e a Medalha da Liberdade. Malala nasceu no Paquistão, que foi colônia britânica, ou seja, que pertenceu aos ingleses. O Paquistão está localizado no continente asiático, entre a Índia e a China. Malala nasceu em uma sociedade onde os homens são privilegiados e as mulheres não possuem muitos direitos, principalmente o de estudar. Quando pequena, iniciou sua vida escolar e tinha o incentivo de seu pai. Mas quando o Talibã invadiu seu país, o Talibã é um grupo político, tá? Que invadiu o Afeganistão e o Paquistão. Então, quando o Talibã invadiu seu país, as coisas mudaram, principalmente na questão da educação feminina. Malala, ela foi persistente, ela insistiu, mesmo com todo aquele extremismo do Talibã, e continuou a estudar. Bom, em 2012, ela sofreu um atentado no ônibus quando voltava da escola para sua casa. Um homem, ele entrou no ônibus e atirou na sua cabeça. Muitas pessoas duvidavam que ela ia sobreviver devido à gravidade do seu ferimento, mas ela sobreviveu e quando melhorou, continuou a sua luta pelo direito à educação das meninas. Desde então, ela se tornou um símbolo da luta pelo direito à educação das meninas em seu país e no mundo todo. Quando ela recebeu o Prêmio Nobel, ela disse uma frase que eu vou ler para vocês. Vamos pegar nossos livros e canetas. Eles são nossas armas mais poderosas. Uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. A educação é a única solução. E no Brasil, você acha que isso acontece? Será que o direito à educação é negado para nossas meninas? Nós vamos acompanhar agora a história da aluna Antônia, estudante do CIEJA, que contará como a educação lhe foi negada quando criança e como foi incentivada a estudar. Olá, pessoal. Meu nome é Antônia, eu tenho 46 anos e vim falar um pouco da minha trajetória de vida para vocês. Eu não tive oportunidade de estudar quando criança, porque era difícil e eu passei por momentos muito ruins na minha vida. E as pessoas com quem eu morei, com quem eu fiquei, não me colocaram na escola. Então, eu aprendi a ler e a escrever dentro de casa com uma pessoa muito especial, graças a Deus. Mas, porém, foi pouco tempo. Fiquei com essa pessoa e ela me ensinou dos meus 6 anos até os 8 anos. Eu tive que aprender a ler e a escrever dentro de casa. Ela era professora formada, mas não lecionava na escola. Então, quando eu fui morar com ela, certo? Ela me ensinou a ler e a escrever. Eu sou grata a essa pessoa, graças a Deus. E hoje eu voltei aos estudos, né? Voltei não, comecei a estudar, porque eu não tinha nem experiência de sala de aula, não sabia nem o que era, como era uma sala de aula assim, para poder entrar, ficar, me focar naquilo ali, fazer as lições, as tarefas, as atividades, participar, entendeu? Isso aí eu não sabia. E eu aprendi, graças a Deus, que nós temos que ter força de vontade, no mínimo, para poder sobreviver nesse mundo. E, graças a Deus, eu encontrei pessoas maravilhosas e que me ajudaram bastante. Comecei a estudar aqui em São Paulo, no CIEJA, porque eu não sou daqui de São Paulo, sou da Bahia, né? Então,
Eu vim para cá em 2012, mas comecei a trabalhar e não tive a oportunidade de estudar. E eu conheci uma pessoa com quem eu trabalhava como um diarista e ela me incentivou. Ela falou: você tem que estudar. Se você sabe ler e escrever, você pode aprender muito mais. Você tem que ir para a escola. E um dia acordei e falei: eu vou lá no CIEJA saber como é que é esse programa, saber se eu tenho a oportunidade de entrar para poder aprender. E assim, fui bem recebida, graças a Deus. E hoje, certo? Eu estou fazendo o 4º módulo, né? Que é o último ano do fundamental para mim. E graças a Deus, é uma coisa maravilhosa. Então, o que eu posso dizer para as pessoas que perderam tempo ou não tiveram oportunidade de estudar, e que a vida é assim. A gente não tem que olhar a nossa idade, a gente tem que olhar nossas vontades, nossa força de vontade. E estudar é uma coisa boa. Aprender é uma coisa boa. Revoluciona muito a nossa mente, a nossa capacidade de enxergar as coisas e mostra para nós que nós podemos aprender. Além dali da sala de aula, podemos aprender com outras pessoas também. As amizades com os professores, o nosso comportamento também passa a mudar. E isso é importante. Eu espero que vocês que possam ouvir, possam entender que a vida é assim. A dificuldade sempre vai haver, mas nós somos capazes de superar as dificuldades, sim. Atividades. 1. Na política, as mulheres ainda são minoria. Entretanto, alguns países já tiveram mulheres em cargos de grande importância. Explique a importância da educação nas conquistas desses espaços. 2. Como vimos nessa aula, ainda é necessário considerar que muito precisa ser feito para que todos alcancem a valorização social. Porém, a questão da educação no Brasil precisa ser repensada. Explique quais mudanças precisariam ocorrer para uma educação para todos. Nessa tela, alguns livros que Malala escreveu. Tchau e até a próxima!